Algumas pessoas ficam sabendo que a Bíblia diz que quanto mais conhecimento você tem, quanto mais te é dado, mais você vai ser cobrado. Então as pessoas ficam falando, então nem me prego evangélica e pelo menos eu não vou ter uma condenação tão grande, vai que eu vou pro céu. Eles tentam escapar da revelação de Deus. Mas é definitivamente possível você escapar da revelação de Deus? Vamos ver se você pode escapar de Deus nesse vídeo. Muito bem-vindo a esse canal, eu sou Abel Separovic, desse canal chamado Irmão Nergismo, um canal que fala sobre teologia, filosofia e cultura. E eu tenho feito uma sequência de vídeos sobre um livro do Vincent Young chamado Questões Últimas, e a gente viu que Deus se revela a todos os homens, só que todos os homens gostam de negar essa verdade de Deus. E eles negam a verdade de Deus e eles podem, resolver viver suas vidas segundo o que eles quiserem. Mas a minha questão aqui é, primeiramente, aonde é que a gente consegue ver essas coisas de Deus, esse conhecimento de Deus? Nos vídeos passados a gente já viu que a gente precisa usar esse pré-conhecimento que Deus colocou dentro de nós para a gente avaliar todas as coisas da natureza. Se você quer saber sobre o conhecimento que Deus colocou na gente, tem outro vídeo. Aqui eu vou abordar um pouco sobre as consequências disso. Esse vídeo que eu falei vai estar aqui no card. Eu acho que é ok. Se você tem uma Bíblia aí, ou se não tiver, eu vou falar aqui. Tá escrito em Atos 14, capítulo 14, no verso 17. Tá escrito assim: contudo, Deus, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá dos céus, dando chuva, tempos frutíferos e enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Olha só que interessante. Deus, além de ter impresso nos nossos corações o conhecimento dele, ele fez outra coisa pra gente conhecer a ele. O quê? Coisas super especiais, tipo chuva, tipo nascer uma plantinha, tipo você ficar feliz e comer alguma coisa. As coisas mais bestas da vida, as coisas mais naturais que a gente está acostumado a viver, Deus nos deu para que a gente tivesse um testemunho dele. Essas coisas que pra gente parece simples são manifestações de Deus para nós, diz a Bíblia. Aqui diz que esse é um testemunho de Deus. E muitas vezes esse conhecimento de Deus, ele é muito evidente, Você vê que eu conheço alguns cristãos, por exemplo, William Lane Craig. Ele diz que tinha filósofos, que chegaram muito perto do cristianismo simplesmente filosofando a respeito do mundo, a respeito da vida. Se eu não me engano, ele citou Platão ou foi Aristóteles, não sei. Mas olha só uma citação que o próprio Paulo faz de um poeta grego daquela época. Em Atos 17, do verso 27 ao 28, está escrito assim: para que buscassem o Senhor, ou seja, Deus revelou essas coisas aos homens, para que eles buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, ou seja, Deus não está longe de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também algum dos vossos poetas, que ele está falando lá, pro povo daquela época. Então ele está citando um dos poetas daquela época, disse: pois somos também sua geração. Ou seja, até os poetas daquela época conheciam a Deus e chegaram próximo do conhecimento de Deus a ponto de falar que nós somos geração dele. E olha só qual que é a conclusão que Paulo chega, de que com base nesse conhecimento que todos os homens têm de Deus, até os ateus, até quem não crê em Deus, qual que é a conclusão que a gente tem que chegar? No verso seguinte, em Atos 17, 29, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, prata, pedras esculpidas por artifícios e imaginação dos homens. Esse conhecimento que Deus colocou na mente de todos os homens, que ele expressou na natureza, com base nesse conhecimento, todos os homens deveriam de entender que eles não podem adorar outros deuses. É isso que Paulo está falando. A gente não pode pensar que a gente tem que adorar deuses feitos de imagem, de pedra, de ouro. Isso é tudo coisa da mente humana. Assim, o conhecimento que Deus deixou na natureza é o suficiente para mostrar que todas as outras visões, religiões não cristãs estão erradas. O conhecimento de Deus tem que excluir o ateísmo, porque nós conhecemos a Deus, então existe um Deus. Tem que excluir budismo, islamismo e qualquer outra religião não cristã, porque não condiz com a filosofia cristã. Então todos os homens usam o pensamento cristão no seu dia a dia para avaliar tudo. A questão é que algumas vezes eles decidem suprimir uma verdade que está dentro dele e colocar outra coisa. Eles decidem negar a verdade de Deus e chegar em outra conclusão. Como, por exemplo, eu vou fazer sim um ídolo aqui para eu adorar. Esse aqui vai ser meu Deus. Ainda que ele conheça Deus no coração dele. A gente já viu nos vídeos passados que em Romanos 1 fala a respeito desse conhecimento que eles são culpados. Mas uma continuação muito interessante fala assim:
Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Conheceram e não adoraram a Deus. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Eles não conseguiam mais ver mais nada, porque eles negavam o próprio conhecimento que eles tinham. Disseram-se sábios, mas se tornaram loucos, porque eles queriam uma sabedoria diferente, que não era aquela que eles já sabiam que era verdadeira. Então, negando a verdade, se tornaram loucos, adotando qualquer outra mentira. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem, de homens corruptíveis, e de aves, de quadrúpedes e de répteis, fazendo imagem como se fosse Deus, qualquer outra dessas coisas. Isso está escrito em Romanos 1, do 21 ao 23. Olha só o que acontece quando os não cristãos, quando qualquer outra pessoa nega a verdade do cristianismo. Elas têm uma mente cada vez mais regredida. As pessoas que ignoram a Deus têm as suas faculdades mentais reduzidas. É um emburrecimento só de não ser cristão. Uns versos mais para frente, Romanos 1, 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim o próprio Deus os entregou a um sentimento perverso. Outras traduções dizem a uma disposição mental reprovável para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, Deus pegou e falou: se vocês vão negar a verdade que está aí dentro de vocês, eu vou agora deixar vocês se escambar na mentira. Agora vocês vão fazer um monte de coisa errada, como julgamento de terem negado a verdade de Deus que estava dentro do homem. Qual que é uma das condenações que Deus dá para o homem aqui na terra por eles negarem a Deus, por eles pecarem contra Deus? Deus pune esses homens com mais pecado, com mais falta de informação. Vocês vão negar mesmo a mim? Agora, toma aí, agora vocês vão ser mais burros ainda, vocês vão entender menos ainda da minha palavra, vão fazer um monte de coisa errada. No verso 26 e 27 ainda do capítulo 1, diz: pelo que Deus os abandonou nas suas paixões infames. Olha só o resultado de uma pessoa negar a Deus. Uma das primeiras coisas que Deus fala aqui é: eles vão ser homossexuais. Não me interessa a sua visão a respeito disso, mas se você é um não cristão homossexual, se você tem filho, amigos homossexuais, o correto não seria você falar: você tá falando contra o meu amigo, então eu não gosto de você. Você também faz coisa errada. A gente tem que voltar contra a nossa própria natureza e se esforçar para suprimir essa nossa natureza. Eu tenho coisas que eu faço de errado que eu quero parar de fazer. Nós somos seres pecaminosos, a gente não tem que ter um pecado de estimação. A Bíblia, a verdade de Deus nos diz que até as mulheres, no verso 26, mudaram o uso natural contrário à sua natureza. Quem está dizendo é a Bíblia, que quando mulher se deita com outra mulher é contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, os varões, deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sensualidade uns com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. É a Bíblia que está dizendo que isso é errado. A gente tem que lutar contra esse tipo de pensamento. Se a gente ficar lutando contra a verdade de Deus, contra o que Deus manda, a gente vai cair nesses erros. E esse não é o único erro, né? Tem mais. No verso 29 ao 32 está cheio de menções a erros que quando a gente nega a verdade de Deus, a gente cai neles. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, até avareza. Se você gosta muito do dinheiro e não gosta de gastar dinheiro, isso aí também é pecado e também é errado. Também é uma disposição mental que Deus colocou para te julgar porque você negou o conhecimento dele. Maldade, cheios de inveja, homicídio, contendas, enganos, malignidade, sendo reclamadores, desobedientes, aborrecedores de Deus, injuriadores, e eles incomodam todo mundo, soberbos, presunçosos, inventores de formas de fazer coisa ruim, desobedecem os pais e as mães, são burros, nesses, né, que está escrito aqui, na verdade, infiéis nos contratos. Olha, quando você nega o conhecimento de Deus, você pode ser tudo isso aqui, não é só questão de ser homossexual, você pode quebrar contrato, né? Você pode ser um fofoqueiro, você pode ser soberbo, continuando a lista. Sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que todos os que praticam essas coisas são dignos de morte, não somente fazem essas coisas, mas também aprovam pessoas que fazem isso. Eu meio que dei uma mudadinha aí na tradução, mas você pode ler aí Romanos 1,
1, do 29 ao 32. É isso que a Bíblia está falando. Quando nós negamos a Deus, a gente vira um mentiroso, a gente não cumpre contrato, a gente desobedece os pais, tudo isso porque, não que todos que negam a Deus façam isso, mas Deus decide entregar a gente para essa disposição mental ruim e a gente acaba fazendo essas coisas aí. Deus nos entrega para fazer coisas ruins, como julgamento da gente negar a verdade de Deus. É uma revelação que ninguém pode escapar. Todos têm essa revelação da verdade de Deus e estão todos culpados diante de Deus. É uma revelação e uma condenação inescapável. Se um ateu quiser viver bem a vida dele, ele precisa se converter do ateísmo e se voltar ao cristianismo. Nós que praticamos essas coisas por natureza, a nossa própria natureza deseja fazer isso. A gente tem que se esforçar para conhecer a Deus e acabar com essas atitudes que a Bíblia condena. Eu espero que você busque cada vez mais aprender o cristianismo e se devotar a Deus, se voltar para Ele de todo o seu coração, para que Deus te dê uma disposição mental melhor, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, clique no sininho, clique no gostei, faça o que você quiser aí com esse vídeo, e o vídeo de hoje acabou, tá bom? Falou, eu me fui!